galera do canal, aqui é o Alex Independência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o VRTA 11, o fator Veritá. Eu tenho esse fundo na carteira da aposentadoria e entre os seus devedores tem o TRXF, HGRU e outras empresas de renome, né, na sua carteira de devedores. E o seu LTV médio é abaixo de 70%. Então, com isso ele tem uma margem de garantia bem interessante. E a maioria dos CRIs tem a sua garantia como alienação fiduciária. O fundo está cotado a R$ 89,94, dividend yield de 12 meses de 10,78, P sobre VP de 0,99, quer dizer que está 1% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária de 1.620.000, uma liquidez boa, né? Fácil de entrar e sair no fundo. Variação de 12 meses de 8,56%. Tem um valor patrimonial de 1.420.000, valor patrimonial por cota de R$ 91,31. Entregou um yield, que aqui ele não fala, né, quanto que foi entregue, mas ele foi entregue um dividendo de 90 centavos. O dividend yield de 1% ao mês. Na rentabilidade aqui de 10 anos, o VRTA ele perdeu para o CDI e para o IFIX. Se você tivesse investido R$ 1.000 nessa janela de 10 anos, você teria hoje R$ 2.032,10. Inicial de julho de 2024. A taxa de administração é de 1% ao ano e não tem taxa de performance. E aqui eles pretendem ter uma rentabilidade igual ou superior ao break market aqui de IPCA mais 6% ao ano. A CRI da BR Distribuidora está inadimplente desde abril de 2024 e ainda não tem previsão deles pagarem as parcelas dos próximos meses. E esse CRI representa 0,09% do PL. E o fundo atualmente está com um ativo em fase de análise, totalizando mais de 20 milhões. O IPCA continua no campo positivo. Como mais de 90% do CRI é indexado ao IPCA, então ele impacta muito nesse fundo. Mas só que desde a sua divulgação até o seu recebimento, tem uma defasagem entre 2 e 3 meses. Então, se você tem uma inflação agora de 5%, isso só vai ser refletido daqui a 2 a 3 meses. Esse CRI Unimed de 35 milhões, a taxa de IPCA mais 8,75% ao ano, com prazo de quase 13 anos. E as garantias são boas: alienação fiduciária, fundo de liquidez, fundo de reserva, fundo de despesas e fundo de obras e seguro. Alienação fiduciária quer dizer que o imóvel ele entra com uma garantia se caso o devedor não pagar as parcelas. E esse fundo de liquidez, fundo de reserva, fundo de despesas, fundo de obra, é praticamente tudo a mesma coisa, né? Eles têm um dinheiro guardado e em caso de emergência, eles podem sacar esse dinheiro aí para pagar alguma emergência, algum imprevisto que aconteça nessa operação. Também se cria Gafisa 2 de 15 milhões com taxa IPCA mais 11, uma taxa boa, né, ao ano, com prazo de 2,9 anos. E as garantias também, ó, alienação fiduciária, alienação fiduciária de cotas das SPS, cessão fiduciária, fiança, aval e fundos diversos aqui, né? Os rendimentos aqui vêm subindo, né?
de 70 centavos em agosto de 2023 e julho de 2024 entregou agora 90 centavos. Aqui na DRE temos aqui o resultado recorrente do CRI, o resultado dos fundos imobiliários, né, que são os dividendos. O não recorrente deve ser de algum CRI ou fundo imobiliário que eles venderam com lucro. E aqui, ó, total de rendimentos. Rendeu 13.881.495 e foi distribuído 14.033.181. Então eles usaram a reserva acumulada para pagar esse dividendo. O total do resultado por cota foi de 89 centavos e distribuiu 90. Aí ele usou a reserva acumulada de 1 centavo. E tem ainda a reserva acumulada não distribuída de 63 centavos. O não recorrente da DRE foi essa venda de CRI que eles venderam com lucro. O do devedor. Construção civil aqui, ó, 16,46%, alimentos 11,50%. Ainda bem que aqui não tem multipropriedade, que é a multipropriedade que está passando por muita dificuldade financeira e dando calote em alguns fundos imobiliários. A de sensibilidade, a cotação está mais ou menos aqui, ó. Então tá com uma renda da carteira aqui de CRI IPCA mais 9,32%. Carteira, eles têm tem 54 ativos. Então é bem diversificado aqui, ó, e não tem muita exposição em determinados ativos, né? Isso aí é um lado bom. Quando fica acima de 10%, aí já fica um pouquinho mais arriscado, né? Se caso um devedor representar 10% da receita, aí complica bastante a situação do fundo, né? Aí tem isso aqui, ó, aí podemos observar aqui que o LTV também tem esse maior aqui de 86,30, mas na sua grande maioria é abaixo de 70. Esse é um lado bom. Esse LTV, esse 86,3%, quer dizer que o fundo está emprestando 83,3% da sua garantia. Então, quanto menor o LTV, a margem de garantia é melhor. E nessa tabela aqui, ó, a grande maioria é o IPCA. E a taxa de aquisição, IPCA mais 10, IPCA mais 5,7, tem um aqui de 12. Mas só que ainda bem que ele não tem muita concentração, né? Isso aí deixa o fundo um pouquinho mais tranquilo, né? Se caso algum CRI tiver problema, assim, não vai representar muita coisa aqui do fundo imobiliário, né? Na carteira de fundos imobiliários, ele só tem fundo de papel. A LZM, olha o que eu acho interessante, né? Que eles falam aqui o ticker e aqui aqui tem o valor o preço de aquisição, né? Muitos fundos imobiliários não colocam esse preço de aquisição. A última aquisição que eles fizeram também, eles colocam até a data. Esse é um ponto positivo para o fundo. Tem bastante detalhe aqui também, ó, do último dividendo que ele foi entregue, quantidade de cotas. Então, tá explicando bem aqui, ó, todos os fundos imobiliários que compõem na carteira. E essa maior exposição aqui do fundo imobiliário é 2,85%, que é a LZM11, em valores 41 milhões. Aqui, né, CRI 88,20%, fundos imobiliários aqui de 11,37%, caixa, tem bastante caixa, né, de 3,18%, e compromissados aqui, ó, de 3,76%. A alavancagem do HGRU11 foi emitida por esse fundo, né? Quando eles compraram aqui, ó, 10 imóveis do grupo Macro, espalhado no Brasil inteiro. E as garantias é a alienação fiduciária das lojas, se caso não pagar
Todas essas lojas aqui, ó, essas 10 lojas vão ficar em nome do fundo. Do fundo que eu digo do VRTA. Tem uma LTV inicial de 55%, uma 50, bem baixa, né? E cessão fiduciária de direitos creditórios. A garantia seja executada, todos os créditos que iriam para o HGRU, como os aluguéis dos imóveis que ele possui e parcelas a receber, esses créditos seriam repassados diretamente para o VRTA, para ele cumprir com as suas obrigações. A dívida do SARI 11 também está aqui, quando eles compraram aqui o WT Morumbi. E as garantias são alienação fiduciária das lajes comerciais, cessão fiduciária de direitos creditórios, é o mesmo que tem que a gente foi comentado acima, e isso aqui é diferente, né? Alienação fiduciária de cotas. Se eles não pagarem, o fundo imobiliário VRTA vai ter direito a cotas do SARI 11 para quitar a dívida. Eu queria conversar com vocês, galera. Eu tenho esse fundo imobiliário na carteira da aposentadoria. É um fundo com LTV baixo, né? Com uma boa margem de garantia, né? E as garantias são boas, né? Na sua grande maioria, alienação fiduciária. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. E muito obrigado a todos. Valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so